apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Senhor Jesus, receba a honra, a glória e o louvor neste momento, porque teu é o reino e o poder e a glória. Manifesta o teu poder revelando a sua palavra para nós, os teus filhos, que cremos em ti e cremos na tua palavra. Faça, Senhor, mais uma vez, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória e nos revela a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Graça e paz a vocês na igreja. Pode se assentar, por favor. Todos podem se assentar. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras eu estou fazendo um culto bem doutrinário, né? Um culto onde é estabelecida a doutrina da palavra de Deus, da graça, do apostolado, a palavra de Deus que não pode voltar para ele vazia. Eu já ministrei, você pode entrar no nosso site graçaeapostolado.com, no link apostolado da semana, você vai perceber que eu já ministrei vários temas, tá? Tem o apostolado da semana e tem o link também, se estiver escrito, eu creio. Neste link estão as mensagens de quarta-feira, tá? graçaeapostolado.com, no link, se estiver escrito, eu creio, tem várias mensagens, ou melhor, todas as mensagens de quarta-feira. Mensagens doutrinárias. Amém? Coloque a mão na sua Bíblia aí e vamos fazer uma confissão, porque essa mensagem aqui é muito, mais uma vez, muito importante para o seu crescimento. E eu preciso que você que me assiste e vocês aqui na igreja me entendam para que possam entender o Espírito Santo. Coloque a mão na sua Bíblia, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que o teu Espírito habita em mim e que a sua palavra não voltará para o Senhor vazia. Eu creio que a tua palavra, mais uma vez, me será revelada. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 65. O tema da mensagem: não há mais ordenanças. As igrejas evangélicas em geral, na face da terra, o sistema religioso tem dito uma heresia para o povo de Deus. E eu, como apóstolo de Cristo, ministro de Cristo, dessa nova aliança, tenho por obrigação trazer a verdade da palavra de Deus como ela é, sem adulterar, sem aumentar e sem tirar. Eu tenho por obrigação de trazer o perfeito entendimento da palavra. E esse perfeito entendimento da palavra não é dado por mim, é dado pelo Espírito Santo quando se lê a palavra de Deus. De modo que, quando não se lê a palavra, quando a palavra é omitida, não tem como filho de Deus ter o perfeito entendimento, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então, e o ouvir é a palavra de Deus. Se não se ouve a palavra, não tem como ter o perfeito entendimento. Então, a palavra é essa, através da ministração da verdade, todos nós recebemos o perfeito entendimento. Então, o tema da mensagem: não há mais ordenanças. Esta mensagem também tem por objetivo desmascarar e desvendar uma heresia do sistema religioso que diz que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deixou duas ordenanças para a igreja, a saber, a Santa Ceia
e o batismo nas águas. Bom, já foi ministrado aqui nas quartas-feiras. Como eu disse, entra no meu site, graçaeapostolado.com. No link, se estiver escrito eu creio, você vai ver que essas mensagens já foram ministradas. Você pode fazer o seu estudo bíblico, conferir na sua Bíblia. De modo que, através desse estudo que eu vou fazer agora, bíblico, profético e apostólico, vocês vão perceber facilmente que de fato e de verdade não há mais nenhuma ordenança para se cumprir, principalmente nós que somos gentios. Vamos começar aqui com Isaías 65, quem já achou, diga amém. Isaías 65, verso 1. Isaías 65, verso 1. Olha o que Deus disse, hein? Não foi Isaías que disse, Isaías escreveu. Olha o que Deus disse, Isaías 65, 1. Deus falou: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Dos que, ou seja, um povo, uma gente, né? Aqui está no oculto. Consegue entender? Deus falou: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Olha o que Deus está falando. Isaías 65, 1. Fui achado daqueles que não me buscavam. Há um povo, circule na sua Bíblia, um povo. O tema da mensagem: não há mais ordenanças. Ao longo da ministração você vai perceber que de fato, de verdade, principalmente para nós gentios, não há, porque nunca houve. Quem pode falar amém, quem já está entendendo? Você sabe que nós somos enganados? Você já percebeu isso? Nós somos enganados. Percebeu? Porque nós somos um povo gentil. Um povo estrangeiro que nunca teve nada a ver com a lei. E nós, na ignorância, nos imputaram e nos levaram a viver da lei. Consegue entender? Das obras da lei? Vamos ver. Isaías 65, 1, Deus diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Há um povo que não me invocava, que não invocava o meu nome. Para esse povo eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Verso 2. Estendi, agora aqui eu vejo, cada vez que eu leio Isaías 65, eu vejo como um desabafo de Deus. É um desabafo de Deus. Olha lá, ó, verso 2. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde. Sublinha, a um povo rebelde. Sublinha na sua Bíblia. Sublinha, marca na sua Bíblia. A um povo rebelde. Então aqui já fala de dois povos. Diga comigo, dois povos. Olha o verso 1, ó. A um povo que não invocava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O verso 2, Deus diz: eu estendi as mãos o dia todo para um povo rebelde. Isso aqui já é outro povo. Está claro? Que povo que é esse rebelde? O povo de Israel. O povo judeu, os hebreus. Que murmuravam, que oravam a Deus para que Deus os libertasse das mãos de Faraó e do Egito. Oraram muito a Deus, clamavam a Deus, para que Deus o livrasse de lá. Aí quando Deus livrou o povo das mãos de Faraó e do Egito, o povo começou a murmurar. Porque Deus tem os seus caminhos. Ora, se o povo estava escravo no Egito, tinha que sair do Egito, atravessando o deserto para chegar em Canaã, na terra prometida. Não tem como Deus tirar o povo daqui e já colocar o povo lá. Tem que atravessar um caminho. Então eles pediram para Deus tirar eles do Egito, para livrar de Faraó. Deus enviou Moisés, tirou eles do Egito, tirou da mão de Faraó. Quando chegou lá no deserto, começaram a reclamar. Começaram a murmurar e amaldiçoar. Falavam assim: era melhor que nós tivéssemos ficado lá. Começaram a provocar Moisés. Falaram mal de Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito. Lá nós comíamos alhos, cebolas. Tinha comida no Egito. Estava ruim, mas estava bom. Era escravo, então não estava bom.
Então, esse povo rebelde do verso 2, Isaías 65, 2, é o povo hebreu, é o povo judeu, é o povo de Israel. Deus está dizendo aqui, ó, no verso 2, um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Sublinha, povo que me irrita. Eu vejo isso como um desabafo. Deus desabafando. Parece que ele não aguentava mais esse povo. Diga comigo, Deus está falando dos judeus. Faz assim, ó, não tem nada a ver com a gente. Digam, porque nós somos gentios. Está claro para você? Verso 3, Deus desabafando. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que se assenta junto às sepulturas e passa as noites em lugares secretos, que come carne de porco, cujo prato contém caldo de coisas abomináveis. Povo que diz, retira-te, não te chegues a mim, pois sou mais santo do que tu. Traduzindo, um povo que faz acepção de pessoas. Como é que Deus estava para com esse povo? Verso 3, irritado. Está claro ou não está claro? Deus estava irritado com esse povo. Agora, os pastores que cuidaram de nós no passado, as igrejas, as denominações, nas décadas passadas, nos séculos passados, e infelizmente até hoje, estão ensinando doutrina errada. Ou seja, trazendo palavra de judeu para um povo gentil. A palavra gentil na Bíblia significa estrangeiro ou estranho. A Bíblia, ela fala de dois povos, os judeus e os gentios. Infelizmente, 99,8% do povo de Deus na terra não sabe disso, não entende isso, não compreende isso. Também a pessoa sai da casa dela, vai para a igreja achando que vai ouvir a doutrina de Deus, chega lá, encontra um homem vendendo um sabonete, uma caneta, uma chavinha, um tijolinho, uma fronha, um lencinho. Traduzindo, o povo continua pior que na ignorância, ouvindo heresias e mentiras. Quem está entendendo? Então como é que vai entender o que eu prego? Não tem como entender o que eu prego. Só tem uma maneira de você entender o que eu prego: se você conhece a Bíblia. É ou não é verdade? Porque se você conhece a Bíblia, você vai ver que quando eu ensino que não precisa se batizar em águas, você vai ver que tem fundamento. Porque nós, o povo gentil, já fomos batizados em Cristo, Romanos 6,3, e pela graça somos salvos, Efésios 2,8. Agora, se você não conhece a Bíblia, você vai achar que eu sou um herege. Quando, na verdade, herege são esses homens que estão vendendo caneta, vendendo lencinho, vendendo tijolinho, fazendo negócio com você através de envelopes, campanhas, correntes, sacrifícios. Esses são os hereges. Porque nem a Bíblia não usa. E quando usa, usa distorcendo. Vamos dar mais um passo. Mateus capítulo 21. Pode fechar o Isaías. Mateus 21. O seu entendimento vai ficar mais apurado ao passo que você vai conhecendo. Diga comigo, eu vou conhecendo e vou entendendo. Mateus 21, tema da mensagem. Não há mais ordenanças. Daqui a pouco você vai entender por que não há mais ordenança. E ainda que tem pastores, igrejas, denominações, teólogos que juram de pé junto que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Eu estou completando 21 anos de ministério, 17 anos em graça. Lá em 1990, 91, eu estava na Igreja Batista. E eu ouvia o pastor Batista, por várias vezes ele falava, Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja cumprir. Aquilo não me soava bem.
Eu li a Bíblia, sabe, não ficava claro, não ficava esclarecido, mas o pastor falava. Eu não era pastor ainda. Em 90 eu não era pastor. Eu fui consagrado em 93. 90, 91, eu não era pastor. Então o pastor falava, não descia, sabe, não enroscava na garganta. Eu falei, tem coisa errada aí. Jesus deixou 2 ordenanças? Quer dizer, então se tinha 50 ordenanças, ele tirou 48 e deixou 2? Era essa a pergunta que eu fazia. Mas a Igreja Batista afirmava que Jesus deixou 2 ordenanças: a Santa Ceia e o batismo. Bom, eu não tinha o pleno conhecimento, não engolia, porque não estava claro, né? Mas fazer o quê? Hoje eu tenho o pleno conhecimento. E hoje eu posso vir afirmar, biblicamente, que não há mais ordenança a se cumprir. E vou te mostrar na Bíblia isso aí. Quem aqui crê na Bíblia? Bom, se eu provar na Bíblia que não há mais ordenança, vai ficar provado que a Igreja Batista está errada. Quando diz que Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Bom, vamos ler a Bíblia. Mateus 21, quem já achou? E infelizmente não é só a Igreja Batista que diz isso, né? Todo o sistema evangélico diz essa heresia, porque é uma heresia. Lá em 90, 91 eu não engolia, mas eu não tinha o pleno conhecimento. Hoje, com o pleno conhecimento, eu descobri que é uma heresia dizer que Jesus deixou 1, 2 ou 10 ou 50, eu não sei. Se ele deixou 1, já é heresia. Se alguém disser que Jesus deixou ordenanças, independente de quantas, que ele deixou ordenanças para cumprir, isso é uma heresia. Ou então a Bíblia está errada, e se a Bíblia está errada, nós não podemos crer nela. A Bíblia está errada? Não tem como estar errada, é a palavra de Deus. Bom, se a Bíblia não está errada, então alguém está errado. Bom, vamos ler a Bíblia. Mateus 21, quem já achou? Verso 33, preste atenção, hein? Eu vou fazer uma leitura, é uma parábola, é uma mensagem profética. Eu vou te ajudar. Mateus 21, 33. Houve uma parábola. Jesus falando, Mateus 21, 33. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circuncidou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Sublinha aí, a uns lavradores. Quem será que são esses lavradores, hein? Mateus 21, 33. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circuncidou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a, quer dizer, deixou na mão de alguns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quer dizer, uma coisa normal. Consegue me entender? Ele deixou a vinha com os lavradores, saiu do país. No tempo dos frutos, o que ele fez? Eu vou enviar meus servos para colher os frutos. Sabe o que os lavradores fizeram? Verso 35, veja na sua Bíblia. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram o outro. Nossa, que lavradores maus. Rebeldes. Pegou rebeldes? Que lavradores rebeldes, para que fazer isso? 35, os lavradores agarraram os servos, feriram a um, mataram outro, apedrejaram outro, então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Caramba, meu, mas que lavradores, hein? Mateus 21, 37. Por último, sabe o que o proprietário fez? Por último, enviou-lhe seu filho. Circule aí, seu filho. Está claro para vocês já? Que o proprietário é Deus e que o filho é Jesus. E os servos que ele enviou eram profetas. E os lavradores, que eram judeus, hebreus, mataram, espancaram, acabaram com todos eles. Está claro ou não está claro para vocês?
Esse é o povo rebelde de Isaías 65, que Deus diz, povo que me irrita, povo rebelde. Deus é o proprietário. Mateus 21, 33. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Deus é o proprietário dessa vinha. E toda vinha tem que dar fruto. 34. Chegando o tempo do fruto, ele enviou os seus servos, quer dizer, os profetas, os homens de Deus, para trazer a palavra de Deus. 35. Sabe o que os lavradores fizeram com os profetas, que foram enviados pelo proprietário que é Deus? Sabe o que eles fizeram? 35. Os lavradores agarraram os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram o outro. Mas o proprietário é muito bom. 36. Enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, bom, respeitarão meu filho. Vão respeitar sim. Colocaram ele na cruz. Cuspiram no filho. Está claro ou não está claro? Na parábola, Jesus estava falando dele mesmo. 37. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, bom, respeitarão meu filho. Mas, 38, os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Olha a mentalidade deles. Olha a mentalidade desse povo. Deus enviou os seus servos, mataram os servos. Enviou outros servos em maior número, mataram também. Aí Deus falou, eu vou enviar o meu filho, pelo menos vai respeitar o meu filho. Sabe o que fizeram? Vamos matar o filho e pegar a herança dele. 39. Mateus 21, 39. Assim, agarraram-no, quer dizer, agarraram o filho, arrastaram-no para fora da vinha e fizeram o que com o filho? Mataram. Levante a mão se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Mataram. Quem que era o filho do proprietário? Quem que era? Jesus. Quem matou Jesus? Os judeus. Não foi outro povo, não. Foi os judeus que mataram Jesus. 39. Agarraram o filho, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará com esses lavradores, hein? Isaías 65. Lavradores rebeldes. Deus disse, povo que me irrita de contínuo. 40. Quando vier o dono da vinha, o que fará com esses lavradores? 41. Responderam-lhe. E ainda conseguiram responder ainda, hein? Ainda conseguiram responder. Destruirá de maneira horrível a esses infames. Digam, era eles. Esses infames eram eles. 41. Destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a quem? A outros lavradores. Levante a mão e diga, somos nós. Os gentios. Se está claro, aplaude. Alô, 41. A vinha, diga a vinha. Quer escrevendo no caderno? Vai escrevendo aí, ó. O proprietário é Deus. A vinha é o reino de Deus. Os primeiros lavradores eram os judeus. Está sendo gravado, depois você pega o CD. O proprietário, verso 33, é Deus. A vinha, verso 33, é o reino de Deus. Os lavradores, os primeiros lavradores, verso 33, eram os judeus. Verso 41, outros lavradores, somos nós, os gentios. O que Deus está falando no verso 41? Destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo, diga, na graça, porque na lei a vinha ainda estava nas mãos dos judeus, dos primeiros lavradores. Está claro? Na lei a vinha ainda estava na mão deles. Na graça não está mais. Está claro? Na graça a vinha foi entregue para nós, os gentios. Está claro ou não está claro? E judeus,
Nós não temos nada a ver com isso, com a vontade de Deus, com a vontade soberana de Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Se Deus quis tirar de vocês e entregar para nós, os gentios. Quem pode falar Abba, Pai? 41. Destruirá de maneira horrível esses infames, arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviam os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem era a pedra? Diga, Jesus. Quem eram os edificadores que rejeitaram? Diga, os judeus. 42. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, marca o verso 43 na sua Bíblia, hein? Mateus 21, 43. Jesus disse: portanto eu vos digo, que a vinha, não, aí ele já tinha dado a revelação, o reino. 43. Portanto eu vos digo que o reino de Deus, a vinha é o que mesmo? O reino de Deus. Mateus 21, 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Digam, tirado dos judeus. Está claro ou não está claro? Foi Jesus que falou que ia fazer isso. Nós, os gentios, não temos nada a ver com isso, hein? Isso é vontade soberana de Deus. Jesus disse em Mateus 21, 43. E ele disse isso para os judeus. Não é para nós que ele disse. Ele disse para os judeus. 43. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. Quem é esse povo? Os gentios. Está claro ou não está claro? O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Diga assim, ó: somos nós, os gentios. Diga, Abba, Pai. Agora eu vou entrar na minha mensagem que tem por tema: não há mais ordenança. Agora que eu vou entrar na mensagem. Porque nós somos gentios. Para que eu entre nesse assunto de que não há mais ordenança, eu tinha que te mostrar que antes de nós havia um povo. O povo de Deus era o judeu. Mas esse povo foi pisando na bola, foi irritando a Deus, foi sendo rebelde com Deus, foi matando os profetas. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Falou ou não falou? Mas os judeus não queriam saber. Deus enviou Elias perseguir Elias. Aí Elias teve que ir numa caverna. Elias disse: Senhor, mataram teus profetas, só sobrou eu, e querem me matar também. Era isso que o povo judeu fazia. Está claro ou não está claro? Aí foi matando os profetas, Jesus veio e falou: o negócio é o seguinte, Deus não aguenta mais. O reino de Deus será entregue a um povo que produz os seus frutos, será tirado de vocês. Vocês não merecem. Está claro ou não está claro? Agora eu vou entrar na minha mensagem. Bom, e para mim entrar na minha mensagem de que não há mais ordenança, eu tenho que ir no meu apóstolo, o apóstolo dos gentios. Quem? Paulo. Vamos lá. Agora eu entro na mensagem. Efésios capítulo 2. Agora você vai entender o tema. Não há mais ordenanças. Diga comigo pela fé, diga: não há mais ordenanças. Teólogos, pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, missionários, profetas, eu conheço a Bíblia, hein? E eu até creio que vocês conhecem também, mas tem o rabo preso com o sistema. Mas se você fez teologia, você conhece a Bíblia. Eu até creio que vocês conhecem também, mas tem o rabo preso com a tradição. Eu não tenho rabo preso com ninguém. O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Se estiver escrito, eu creio. Como eu não tenho o rabo preso com ninguém, eu posso, na liberdade do Espírito de Deus que habita em mim, pregar e ensinar a verdade como ela é. Que eu não tenho o rabo preso com ninguém. Amém?
Efésios 2. Agora, pastores missionários que têm rabo, teólogos que têm o rabo preso com o sistema religioso, não pode pregar o que eu prego, porque são fariseus. Estudaram, conheceram a verdade, mas vai no púlpito e prega mentira. Estudou teologia, fez seminário, aprendeu, conheceu a verdade, mas como é fariseu, vai diante do povo de Deus e prega heresias, prega mentiras, e ele sabe que é mentira, porque ele conhece a Bíblia. A Bíblia não tem dois entendimentos, só tem um só. A Bíblia não tem dois entendimentos, só tem um entendimento, só tem um, não tem dois. Qual que é o entendimento da Bíblia? Jesus morreu por nossos pecados. Eu estou sem pecado, por isso que Paulo disse que nós somos nova criatura, provando que estamos sem pecado. Não tem outro entendimento. A Bíblia só tem um entendimento. Jesus morreu para nos salvar. Se ele morreu para nos salvar, nós estamos salvos. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. A Bíblia só tem um entendimento, não tem dois. Por isso que eu digo, o pastor, o teólogo, aprendeu, conheceu a verdade. Mas como é fariseu e tem o rabo preso com o sistema religioso e com a tradição, vai no púlpito e prega mentira e heresias para o povo de Deus. Você vai ter que dar conta com Deus sobre isso aí, tá? Não pense que vai ficar barato, que Deus não vai falar. Ele vai pegar no seu pé. Você vai ter que dar conta. Hebreus 13 diz que os pastores velam pelas ovelhas e há de prestar contas com Deus. Você, pastor, que aprendeu a verdade, que conheceu a verdade, estudou a verdade, mas está pregando mentira para o povo de Deus, você vai ter que dar conta diante de Deus. Hebreus 13 diz isso. Aliás, você não precisa nem falar que você estudou a Bíblia, não? Quem já achou Efésios 2? O tema da mensagem... Diga comigo, não há mais ordenanças. Se estiver escrito, então vamos ver se está escrito, vamos ver. Efésios 2, versículo 11. Acompanha com o dedo assim, para você ver que está escrito na Bíblia. Efésios 2, 11. Paulo disse, portanto, lembrai-vos de que vós... Para aí. Com quem Paulo está falando, hein? Se Paulo é o apóstolo dos gentios, com quem ele está falando? Com os gentios. Quem são esses vós? Nós, os gentios, está claro ou não está claro? Se você tem dificuldade para de lembrar, aqui ó, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, circule o vós e escreva os gentios. Pronto. É essa que é a teologia verdadeira, é ensinar a verdade da palavra de Deus. Amém? Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, está claro ou não está claro? Outrora quando? Na lei. Olha lá, ó. Vós, os gentios, outrora quando? Na lei, na velha aliança. Efésios 2:11. Lembrai-vos de que vós, outrora, éreis gentios na carne. Ou seja, a palavra de Isaías 65 não é para nós, mas falava de nós. A palavra de Mateus 21 não é para nós. Diga, mas falava de nós. Diga, agora nos foi dada uma palavra. Diga, e foi entregue ao apóstolo Paulo. Diga, o apóstolo dos gentios. Está claro ou não está claro? Agora Paulo vai explicar que não há mais ordenanças a se cumprir. Paulo que vai explicar isso, não sou eu. E está na Bíblia. Se está na Bíblia, é palavra de Deus. Não pode estar errado, está na Bíblia. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos do que vós outrora erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Ou seja, os judeus. Está claro ou não está claro? Feita pela mão dos homens. Efésios 2:12, que naquele tempo, sublinha naquele tempo, que tempo, hein? Diga, na lei. Olha lá, Efésios 2:12, ó. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Isso aqui é fácil de entender, né? Se nós éramos estranhos, como é que nós estávamos então? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças. Está claro ou não está claro? Alô?
essa era a nossa posição diante de Deus no tempo da lei. Quem está entendendo? Como é que nós estávamos no tempo da lei? Verso 12. Sem Cristo, separados do povo judeu, que é a comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, assim que era essa a situação do povo gentil no tempo da lei. Olha o verso 13, hein? Efésios 2:13. Mas agora, circule na sua Bíblia, mas agora, circule na sua Bíblia. Porque os teólogos não ensinam isso. Mas eu sou homem de Deus, eu não sou teólogo. Então, circule aí, ó. Mas agora, ou seja, na graça, nesta nova aliança. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós quem? Nós os gentios, que antes quando? Na lei, antes estáveis longe, já, sublinha, pelo sangue de Cristo. Digam, pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto de quem? Digam, de Deus. Porque nós estávamos como? Separados por causa do pecado de Adão. Efésios 2:14. Pois ele é a nossa paz. Circule, ele. Ele quem? Diga, Cristo. Eu já estou lendo e interpretando, traduzindo já. Tá? Lendo e interpretando. Efésios 2:14, para ficar bem claro nos seus mínimos detalhes. Efésios 2:14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos quer dizer dois. Ambos os povos. Que povos? Quais povos? Diga, judeus e gentios. O que Paulo está dizendo? Que em Cristo, de ambos os povos, Deus fez um. Está claro ou não está claro? Vamos continuar. Efésios 2:14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Alô, presta atenção, hein? Aqui que está o tema da mensagem. Qual o tema da mensagem? Continua as ordenanças, amém? Qual que é o tema? Não há mais ordenança. Se tiver escrito. Então vamos ver se está escrito. Ó, se o seu pastor não ensina, não tem nada a ver com isso, hein? Tá? Às vezes você pagou teologia, pagou a mensalidade da faculdade dele, e ele volta e não te ensina a verdade. Isso aconteceu comigo. O povo levantava oferta para pagar a mensalidade do pastor na faculdade que ele fazia. Quer dizer, nós sustentando o pastor para aprender a verdade. Ele aprendeu a verdade. Aí ele volta e não fala a verdade. É brincadeira, né? Quem está entendendo? Pastor, você vai dar conta diante de Deus, hein? Você vai dar conta diante de Deus. Salvo se você se converter de fato de verdade e anunciar a verdade como ela é. O tema da mensagem, não há mais ordenanças. Se não há, não há. E se não há, você não pode falar para o povo que há. Senão você vai estar mentindo. Não é verdade? Efésios 2, verso 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Circule na sua Bíblia, desfazendo. Circule na sua Bíblia, desfazendo. Digam todos, desfazendo. Efésios 2,14. Desfazendo na sua carne, ou seja, desfazendo quando ele morreu. Quando Jesus morreu, o que ele desfez? Desfazendo na sua carne, o que ele desfez na carne? O que ele desfez na sua morte? Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos. Olha lá, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E todo teólogo que se preze, aprendeu e conheceu Efésios 2, 14 e 15. Que diz claramente que Jesus, na sua morte, desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Está claro ou não está claro? Não ouvi. Está claro ou não está claro? Qual o tema da mensagem? Não há mais ordenança. Por que não há ordenança? Diga, porque Jesus desfez na sua carne
a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O que Jesus fez? Desfez. Está claro ou não está claro? A Bíblia diz isso. Agora eu pergunto aos teólogos, aos padres, aos bispos, aos papas, aos pastores, missionários. Agora eu pergunto, se Jesus desfez na sua morte na cruz, você prega que ele morreu na cruz. Se Jesus desfez na sua morte a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, no plural, pastor, como é que você pode chegar diante do povo de Deus e falar que ele deixou 2 ordenanças? Se a Bíblia diz que ele desfez as ordenanças. Está mentindo. Heresia. Está falando coisa que a Bíblia não fala. Então diga comigo, diga. Por que os pastores falam isso? Porque eles têm compromisso com a tradição. Ele é batista, ele é presbiteriano, ele é da quadrangular, ele é da universal, ele é da pentecostal, ele é da assembleia. Ele tem compromisso com a tradição. Ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com homens. Então ele vai lá e obedece a homens e não obedece a Deus, falando a verdade como está escrito. Só levante a mão quem está entendendo o que estou falando. Está aí, está desmascarado. Está revelado. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Efésios 2,14. Pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos 2, quais 2? Judeu e gentil, para criar dos 2, diga comigo, um novo homem, diga isso. Quem é esse novo homem? Diga, a nova criatura. O que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Bom, se nova criatura é, então Deus já fez esse novo homem. E se ele já fez esse novo homem, também desfez na sua morte a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Pastor, povo de Deus na face da terra, a verdade é uma só. Não tem como você agradar a Deus e agradar os homens. Ai, pastor, eu creio na graça. Tem pessoas que falam para você que crê na graça também. Não tem? Hã? Eu encontrei uma mulher esses dias aí, semana passada. Sabe o que ela me falou? Me abraçou e falou assim, ai, esse é o meu pastor. Eu não sou seu pastor, eu não sou pastor dela. Ela não congrega aqui. Desculpa falar a verdade. Eu não sou o pastor dela. Eu sou o pastor da senhora, eu sou. Eu sou o seu pastor dela, eu não sou. Ela tem outro pastor. Ela tem um pastor da lei, que ensina batismo, que ensina jejum, que ensina rudimentos judaicos. Eu não sou pastor dela. Eu não respondo por ela. Ela está ouvindo mentiras e heresias. E eu não respondo por ela diante de Deus. Ela gosta de mim segundo a carne. Mas eu não sou pastor dela. A senhora entende isso? Você entende? Ai, esse é o meu pastor. Não sou pastor. Eu sou pastor de quem obedece à verdade. Eu sou pastor de quem congrega nesta igreja e neste ministério. Se você, seja homem, mulher, rico, pobre, feio, bonito, se você não congrega neste ministério, nesta igreja, se você não está debaixo do meu apostolado, eu não sou o seu pastor. Eu não respondo por você. Está claro ou não está claro? Eu sou o pastor de quem segue o que está escrito na Bíblia, mediante a minha pregação e ministração. Se você congrega nesta igreja, nesse ministério, eu sou o seu pastor. Eu dou a minha vida por você, porque eu sou o seu pastor. Eu respondo por você diante de Deus. Mas não vem com farisaísmo barato. Ah, esse é o meu pastor. Tudo que eu aprendi com você. Só que não está vivendo nada que aprendeu. Não está vivendo. Está vivendo debaixo da lei. Debaixo de ordenança, debaixo de jugo, de condenação. Levantem as mãos de vocês. Eu sou o seu pastor. Eu sou seu pastor. 1 Coríntios 9:2. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Amém?
Se você que me assiste há anos, pode fazer 50 anos, 200. Se você não tem nenhuma aliança comigo, e nem eu contigo, não diga que eu sou o seu pastor que eu vou te desmentir, hein? Não diga isso, porque você não tem nenhuma aliança comigo, você não semeia no ministério, você não congrega aqui, não me ajuda em nada. Como que eu sou seu pastor? Está claro ou não está claro? Como que eu sou seu pastor? Não semeia nesse ministério. Não congrega nesse ministério. Ah, apóstolo, mas eu moro em outra cidade, eu moro em outro estado, eu moro em outro país. Você não é o meu pastor, meu apóstolo? Se você tiver uma aliança comigo, eu serei. Se você é só ouvinte, igual ficar assistindo novela, né? Você assiste novela, mas os atores não te conhecem, né? Os atores não conhecem você, não sabem nem que você existe. Você é fã do Roberto Carlos, ele nem sabe que você existe. Agora, se você está longe, em outra cidade, em outro estado, em outro país, em qualquer lugar do mundo, mas você tem uma aliança comigo, você está debaixo do meu apostolado, então eu sou seu pastor. Se você só assiste, se você só estuda na sua casa e não tem nenhuma aliança comigo, nenhum vínculo, está claro que eu não sou o seu pastor. Não fala que eu sou, senão eu vou desmentir. Eu sou pastor e apóstolo daqueles que têm uma aliança comigo, com o ministério que Deus me deu. Mesmo que você estiver longe, você pode estar recebendo pela internet, em outra cidade, em outro estado, em outro país, outra nação. Pela internet, não tem problema. Se você tem uma aliança comigo, um vínculo comigo, então eu sou o seu pastor, sou o seu apóstolo, eu dou a minha vida por você, para que a verdade permaneça entre vocês. Amém? Conversa, né? É igual a pessoa falar, eu sou muito amigo do Roberto Carlos, ele nem sabe que você existe. Eu gosto tanto dos Beatles, a maioria já morreu. Então, não adianta, você tem que ter uma aliança, tem que ter um vínculo. Se não tem vínculo nenhum, não é nada. Só ouvinte. E ouvir pode ouvir à vontade, né? Efésios 2, versículo 16. Olha lá, olha como que a Bíblia é clara. Efésios 2,16. E pela cruz, circule na sua Bíblia, diga, pela cruz. Pela cruz quer dizer o quê? Pela sua morte. Alô, você acha que se as igrejas ensinassem isso, eles estariam fazendo campanha da caneta ungida, do sal grosso, passa pela porta, pega a água de Israel, pega o óleo santo, pega o tijolinho. Você acha que se as igrejas ensinassem a verdade, eles estariam fazendo essas coisas? Você acha que se a igreja católica, se o papa, o padre, os arcebispos ensinassem a verdade, eles estavam vendendo fitinha para colocar no braço? Vendendo vela para quê? Se ensinasse a verdade. Está claro ou não está claro? Eu digo como Paulo, portanto ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas 1, persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Gálatas 1, 10 e 11. Se eu procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. E se você não sabe, eu, Marcos Gomes, sou servo de Cristo. Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a aliança que eu tenho com Deus. Mas vão te matar. Todo mundo vai morrer, irmão. Ou hoje ou amanhã. Isso não muda nada. Você vai matar ou você vai morrer de velhice. Todo mundo vai ter que morrer. Isso não muda nada. Amém? Ninguém me inquiete. Ninguém tape a minha boca. Pois o Espírito Santo se move, se manifesta em mim, e eu recebo uma autorização de Deus, uma unção de Deus, para trazer a verdade às nações, para o povo de Deus na face da terra, não ser mais enganado pelos homens, que se dizem homens de Deus, mas não são. São lobos disfarçados em ovelhas. Está claro ou não está claro? O tema da mensagem, diga, não há mais ordenança. Pastor, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, e na nossa igreja vamos continuar fazendo. Isso é um problema de vocês, pode fazer o que vocês quiserem, mas que não há, não há. Posso ouvir um amém? Amém. Vai continuar na mentira? Problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Mas que não há, não há. Está aqui, Efésios 2, 14 e 15. Cristo desfez na sua morte. Vai viver dos rudimentos, vai viver das ordenanças da lei, sendo que a lei já terminou em Cristo.
Aí depois não quer que chama de fariseu, né? Conhece a verdade e continua vivendo da mentira. Estou sendo pesado com vocês? Estou sendo forte? Será que vocês podem me suportar, amém? Suportam minha loucura, porque eu estou cheio do Espírito Santo e fui enviado para falar a verdade como ela é? Quem recebe? Coisa que o Papa não faz. Olha a posição que o homem está. O homem nem a Bíblia não lê. Fala sério, hein, meu? É essa indignação que me causa. Você vai ler o livro de Atos, por vezes o espírito de Paulo se revoltava. Claro que se revoltava. Uma vez Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele tinha feito milagres e maravilhas, orado em nome de Jesus, as pessoas foram curadas. Quando ele chegou lá, estava escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. Ah, ele ficou louco. Como Deus desconhecido? Paulo falou, eu orei em nome de Jesus Cristo, o Deus vivo. Paulo falou, como ao Deus desconhecido? Uma vez ele chegou em outro lugar, estava lá, ó, a Diana dos Efésios. Tinha lá uma deusa chamada Diana. Como no Brasil tem Maria, tem Aparecida, tem Fátima. Para os Efésios, estava lá, ó, a Diana dos Efésios. Aquela estátua enorme. Paulo ficou louco, ele se revoltou com isso. Ele falou, não acredito. Eu acabei de falar que pela graça vocês são salvos. Eu acabei de falar que vocês são abençoados em Cristo. São santos diante de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Vocês têm uma imagem de escultura chamada Diana. Paulo disse, Deus criou os céus e a terra e enviou seu filho para morrer por nós, e vocês têm uma estátua chamada Diana. Ao invés de adorar a Deus, adoram uma estátua. Paulo ficou louco. Você sabe por que uma vez Paulo foi preso? Eu não me importo se isso acontecer comigo. Para mim o morrer é lucro. Você sabe por que uma vez Paulo foi preso? Paulo e Barnabé, eles pregavam de cidade em cidade. Aí vinha pregando e encontrou uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela ganhava muito dinheiro adivinhando. Adivinhações. Na Praça da República tem isso, na Praça da Sé. Aqui no Brasil tem. Na Índia está infestado dessa praga, né? Adivinhação. Aí Paulo chegou lá, ministrou naquela mulher, ela recebeu o entendimento, recebeu a graça, recebeu Jesus e parou de adivinhar. Ela se converteu, a Lídia. Se converteu. Quando os senhores daquela mulher percebeu que ela tinha se convertido e que os seus lucros tinham cessado, que parou de adivinhar, é igual um cartomante que se converte. É igual uma pessoa que tem um centro e fica dando passe e baforada de charuto e vai lá benzer. Quer dizer, ele fecha tudo aquilo e se converte. E os que estão vivendo disso aí? Aí a Lídia se converteu. Paulo e Barnabé tomou uma surra. Por quê? Só porque ele pregou a verdade e a mulher se converteu e deixou o erro e passou a seguir Jesus. Foram espancados, foram açoitados. Mas Paulo falou, não tem problema não. Açoitaram Paulo. Quando foi perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e dar louvores a Deus. Paulo preso. Prenderam os braços, prenderam os pés, colocaram na cadeia. Parecia um estrupador. Porque você pegar um homem que nunca matou ninguém, que não estrupou ninguém, eu estou falando crime hediondo, né? Pegar um homem, amarrou os braços, amarrou os pés, colocou numa cela, numa cadeia. Para que tudo isso? Não parece um homem de alta periculosidade? Não parece? Um estrupador de criancinha de 2 meses? Não parece? Porque ao invés de colocar só na cadeia, não. Colocou na cadeia, prendeu os braços, prendeu os pés. Mas Paulo disse, eu sei que ele é poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Sabe o que aconteceu? Paulo e Silas começou a orar, começou a cantar louvores a Deus. Deus enviou um anjo e libertou Paulo das algemas das mãos, dos pés, e a cela se abriu. Todas as celas se abriram. Moral da história.
ninguém pode impedir o mover de Deus. Por isso que Deus disse pela boca de Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Se o Papa não fala, eu falo. Se o Bispo Macedo não fala, eu falo. Se o boiadeiro não fala, eu falo. Se o padre, se os pastores teólogos não falam, eu falo. Porque eu fui enviado por Deus para falar. E falarei para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para terminar aqui, ó, Efésios 2, eu vou ler desde o 14 até o 20 para terminar a reunião, tá? Eu vou terminar a reunião, vou fazer uma oração para que de fato os seus olhos sejam abertos, como foi o de Lídia, que deixou o mau caminho e se converteu de verdade, né? Tinha um homem na Bíblia, chamado Apolo. Ele só conhecia a respeito do batismo de João. Ele não tinha muito entendimento. Ele não tinha o pleno conhecimento. Ele até estava numa igreja lá, tal, mas ele só conhecia até o batismo de João. Quando ele se encontrou com Paulo, quando Paulo apareceu na vida dele, Paulo trouxe a revelação da graça completa. Recebeu a unção do Espírito Santo, foi confirmado como de fato uma ovelha. A vida de Apolo mudou. De repente você está numa igreja aí há anos, mas está faltando um pedacinho da mensagem. Né? Você crê em Deus, você crê em Jesus, mas está que nem um Apolo. O Apolo também cria em Deus. Só que ele só conhecia até o batismo de João. A Bíblia é muito mais que isso. De novo eu falo, talvez você que está me assistindo, está numa igreja que eu não sei qual é, que você está há 5, há 10, há 15, há 30 anos. Minha mãe estava há 35 anos numa igreja. Pô, 35 anos dá para entender tudo. E não entendia nada. Porque não falavam, como vai entender se não falavam? Talvez você está aí, do outro lado, há muitos anos, igual Apolo, igual minha mãe, que estava há 35 anos numa igreja e não entendia nada da palavra de Deus. Porque os pastores só enrolavam, não falavam a verdade, não mostravam a verdade. Eu me lembro que eu perguntava assim, viu, mas e o apóstolo Paulo? Não mexe com Paulo, hein? Paulo era um homem rude, não mexe com Paulo não, que Paulo... Então eles faziam eu sair de Paulo. E nisso os anos foi passando. Até que não teve jeito, eu era predestinado. Deus me fez conhecer Paulo. O Espírito Santo manifestou em minha vida e me revelou as 14 cartas de Paulo. Então os meus olhos se abriram. E eu entendi, de fato, de verdade, por que Jesus morreu na cruz. Porque eu não entendia, né? Jesus morreu pelo pecado. E eu ainda sou pecador. Eu não entendi essas coisas. Jesus morreu para me salvar. Mas o pastor disse, vê lá, hein? Se Jesus voltar agora, não sei não se você sobe, hein? Colocava dúvida. Quando eu conheci Paulo, quando eu conheci as cartas de Paulo, tudo mudou em minha vida. Minha mente se abriu. Eu pude entender, de fato, de verdade, por que Jesus morreu. Para me salvar, eu estou salvo. Para me libertar, eu estou liberto. Para me abençoar, eu já estou abençoado. Para me dar vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Para tirar meus pecados, eu estou sem pecado, eu sou uma nova criatura. Hoje minha mente está clara. Eu entendi por que Jesus veio. Por que Jesus morreu. Na verdade, quando você ouve a graça de Deus em Cristo, Deus muda a sua história. E Deus está mudando a sua história, você que está me ouvindo. Porque você está entendendo a Bíblia. Fala a verdade, quantos anos você passou com a Bíblia na mão, indo para a igreja, voltando da igreja, indo para a igreja, e não entendia a Bíblia. A Bíblia debaixo do braço você não entendia, fala a verdade. Hoje não. Hoje a senhora entende a Bíblia. É ou não é verdade? Hoje você entende a Bíblia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que essa obra é dele. É Ele que faz isso por nós. Levante a mão e diga, graças a Deus. Bom, para terminar aqui, ó, Efésios 2, 14.
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Qual o tema da mensagem? Não há mais ordenança, por quê? Diga, porque Jesus desfez na sua morte a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Está ou não está escrito? E quem está entendendo? Então não há mais ordenança. Se não há ordenança, não há ordenança. E como é que se vive então se não tem ordenança? Digam, pela fé. O que Deus disse em Hebreus 10, 38? Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Pela fé no quê? No que Cristo já fez por nós. Ele morreu para nos salvar, creia que você está salvo. Ele morreu para te libertar, creia que você está liberto. Você não precisa de campanha de libertação, de corrente de libertação. Ele morreu para te libertar, você já está liberto. Creia, é pela fé. Amém, abençoado? Hoje se vive pela fé. Para terminar, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, diga nós os gentios, e aos que estavam perto, digo judeus. Pois por ele, ou seja, por Cristo, ambos quem? Judeu e gentil, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Diga, Abba Pai. Olha a palavra para gentil, hein? Efésios 2,19, palavra para gentil. Assim já não sois estrangeiros. Diga, Abba Pai. Porque nós não éramos estrangeiros. Porque a lei veio para o e não para nós, veio só para os judeus. E nós éramos estrangeiros. Olha Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Diga, Abba Pai. Digam, é isso que nós somos. Diga, não somos mais estrangeiros. Diga, nem forasteiros. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Não está escrito? Maravilha, né? Nós que éramos estranhos, hein? Nós que éramos estrangeiros, que não éramos salvos, não era nada. Somos da família de Deus. Efésios 2,20. Edificados, aqui está o fundamento da sua vida que está em graça. Você que está vivendo em graça, ó. Efésios 2,20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem recebe? Olha lá, ó, a sua vida está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Amém, abençoados? Ou seja, a sua vida é edificada pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas Jesus Cristo é o principal. Não tem apóstolo acima de Jesus Cristo. Tinha um homem aí que falava que ele era o próprio Jesus, ele já morreu. Deus não ia permitir isso por muito tempo, né? Nunca a pessoa vai falar que é Jesus se não é Jesus. Veio uma doença sobre ele, uma doença ruim, como diz o outro, e o homem morreu. Isso aconteceu com Herodes também, né? Herodes morreu comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Me parece que foi isso que aconteceu com o homem lá de Miami, né? Ao invés de dar glória a Deus, atraiu a glória de Deus para ele, dizendo que ele que era Deus, ele que era o rei dos reis. O que aconteceu? Uma doença ruim pegou ele e morreu. Semelhante a Herodes, que morreu porque não deu glória a Deus. Levante as suas mãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor. Levante a mão direita. Me permita te conduzir nessa confissão de fé. Digam comigo assim: Senhor Jesus, hoje nós pertencemos à família de Deus. Graças à sua morte, que nos reconciliou com Deus, que nos salvou pela tua graça. E hoje somos abençoados em Cristo.
uma nova criatura em Cristo. Graças a Deus pela morte de Jesus. Nós te agradecemos. Nós, o povo gentil, que não éramos povo, éramos estrangeiros, mas agora somos povo de Deus. Somos filhos de Deus. Estamos em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus. Graças a Deus pela morte de Jesus, que nos salvou, que nos perdoou, que nos libertou, que nos justificou, que nos salvou para sempre, que nos santificou. Graças a Deus por Cristo Jesus, pois com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. Ó Senhor, em tudo te damos graças, pois esta é a sua vontade para conosco em Cristo Jesus. Nós, os gentios, te reconhecemos e confessamos o teu nome. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, os gentios, te reconhecemos, porque somos salvos pela tua graça, por meio da fé, e entendemos que isto não vem de nós, foi um dom de Deus. Abba, Pai. Amém. Reconheça a Deus com uma salva de palmas. Entendeu? Não há mais ordenanças. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.